A maioria das pessoas, elas procuram tentar viver no literal do livro de Apocalipse, do que procurar entender de uma forma mais racional o sentido daquele escrito. Porque eu, quando tentava ler e entender o Apocalipse de uma forma, literal, eu nunca consegui. Se você conseguir, parabéns para você, tomara que você entenda. Mas o Apocalipse, se Deus, que é o Espírito, não nos der entendimento, não, é impossível entender. Veja o tema desse vídeo, a ressurreição e os 1000 anos do Apocalipse. Está no capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Só que dentre esses 1000 anos escritos, existe um entendimento infinitamente superior a esses 1000 anos. Mas as pessoas ficam apegadas aos 1000 anos, querendo identificar, querendo discernir os 1000 anos. Os 1000 anos ninguém nunca vai discernir isso. Por quê? Porque os 1000 anos, tanto Pedro usou, como João usou, para montar os enigmas desse livro do Apocalipse, tirado do livro de Salmo. Que nem está lá, no Salmo capítulo 84, versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Tem sentido isso? Não. Isso era apenas uma comparação, uma figura que Davi estava usando. Você consegue entender? Aí João usou para montar os enigmas, para tornar o livro do Apocalipse um livro espiritual e não literal, porque no literal ninguém entende ele. E as pessoas, depois de quase 2000 anos, de tudo já acontecido, de tudo realizado, as pessoas ficam perdendo tempo querendo decifrar esses 1000 anos. Se esses 1000 anos tivessem algum sentido, já se fazem 2000 anos, vai fazer 2000 anos, que aconteceu o Apocalipse lá em Jerusalém, que foi o dia do Senhor. Quando o templo foi derrubado e a cidade de Jerusalém foi quase totalmente destruída, em que ano? No ano 70. Coloca aí no navegador aí. Quando ocorreu a destruição de Jerusalém? No ano 70. Quem destruiu a cidade e o templo? O exército romano, comandado pelo filho da perdição, pelo general Tito. Você consegue entender? Então já se passaram quase 2000 anos. Se passaram quase 2000 anos, porque nós estamos no ano 2024, daqui a 46 anos, completa-se 2000 anos. Então significa que os 1000 anos já se passaram. Mas as pessoas estão querendo saber dos 1000 anos. Então, se for usar o literal, 1000 anos já se foram. Já vai fazer 2000 anos. Aí pega-se, deixa de dar atenção em passagens mais importantes para ficar agarrado no tal do 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3. No texto da Nova Almeida atualizada, NA. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, o que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Tudo isso aqui, se você juntar, Satanás, a antiga serpente, tudo isso aqui, lá no início foi a natureza carnal. Aquela serpente do Éden foi a natureza carnal do ser humano, perversa, traidora, corrupta, mentirosa. Você consegue entender? A serpente é o significado da natureza carnal do homem. Depois veio o acusador. Quem era o acusador? Quem era Satanás? As leis mosaicas. Moisés foi o verdadeiro diabo, Moisés foi o acusador. João 5,45, não sou eu que vos acuso, quem acusa vocês é Moisés. E Moisés acusava os judeus com o quê? Usando as leis. Então o acusador era ele. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No literal já se passou, que vai fazer 2000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Versículo, agora sim, ó, no versículo 4 de Apocalipse 20,
no início dele, aqui está o entendimento mais importante entre os versículos do 1 ao 6. Ele está no começo desse versículo. Aqui está o entendimento. Veja, versículo 4 de Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. A quem Jesus prometeu que daria autoridade para julgar? Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí? Então, quando você volta lá em Apocalipse 20, versículo 4, no início, o João estava vendo em espírito, vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Pegou a ligação das duas coisas? Então, no Apocalipse, se cumpriu o que Jesus tinha falado lá no ano 33 para os discípulos. Vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o juízo do dia do Senhor, do Apocalipse, foi para os judeus. Aqui, do versículo 1 ao 6, o entendimento principal está nesse pedacinho. Mas aí a pessoa deixa isso de lado e vai para os 1000 anos. Vai para o literal, que ninguém nunca será capaz de identificar isso, porque isso foi um enigma. Você consegue entender? Aí continua isso aqui, ó. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Quem fazia isso? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, outros discípulos foram decapitados, outros foram crucificados em forma de X e assim por diante. Então olha que coisa importante. Então nos dias de João, que ele estava em espírito, ele estava vendo aqueles que tinham o ressuscitar, era o quê? O espírito está novamente no reino de Deus. Por isso que o juízo estava acontecendo, por isso que o juízo aconteceu naqueles dias. Continua. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Quem era a besta daquela época? A primeira besta? Foi Nero. E depois de Nero veio quem? A segunda besta foi o general Tito. E não receberam a sua marca na testa e nem na mão. Que eram os judeus que usavam os filactérios, que era a caixinha na testa ou a caixinha no braço direito ou esquerdo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí, ó, olha uma metáfora. E viveram, não é viverão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como que eles tinham vivido com Cristo 1000 anos? Se eles, aqui tinha sido a consumação, foi lá quando eles foram decapitados no ano 60 e alguma coisa, 50 e alguma coisa, Estevão apedrejado, você entendeu? Então como que eles reinaram 1000 anos? Você vê que é uma figura. Aí vamos lá para o versículo, agora para o Apocalipse 25, 6. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos. Você vê que esse número, 1000 anos, é um número simbólico? É um número tirado, que João tirou de algum lugar? Não tem serventia nenhuma para o nosso entendimento do dia do Senhor, do juízo de Deus. Não tem nada. Porque os discípulos não viveram com Cristo 1000 anos, porque eles viveram ali o tempo até de serem martirizados. E depois que aconteceu o juízo do ano 70, ninguém mais viveu 1000 anos, porque já se fazem 2000 anos, porque nós estamos no ano 2024. Então esses números, 1000 anos, 1260 dias, 42 meses, metade de um tempo, são números simbólicos, são números que, para fechar um enigma, para colocar, vamos dizer, dificuldade no entendimento literal, que você vai entender ele somente no literal, tá bom? Então é isso, a ressurreição e os 1000 anos do Apocalipse. Foi o tema deste vídeo, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.